Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais informações do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Laura Couto no plantão de notícias lá na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa terça-feira. Pois é, a Laura contente, palmeirense, né? Palmeiras e Botafogo, hein? É oitavas de final brasileira no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Boa tarde para você que mora nesse país que tem já 2 times classificados para as oitavas de final. Mas a gente não vai falar de nada disso. Nós vamos falar de notícias muito importantes relacionadas ao processo dos golpistas aqui no Brasil. O tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto ficaram frente a frente por cerca de 1h30 numa acariação presencial no STF. Você assiste aí imagens de arquivo, porque a acariação de hoje não foi filmada, não foi transmitida. A acariação tratou sobre 2 pontos de divergência nos depoimentos dos réus. Aqui o depoimento do Mauro Cid, né? Então, no depoimento dele e do general Braga Neto, ficaram 2 pontos de divergência. A reunião ocorrida na casa de Braga Neto no dia 12 de novembro de 2022. O Cid deu alguns detalhes, o Braga Neto negou. E a famosa entrega de dinheiro numa caixa de vinho. O Mauro Cid disse que recebeu dinheiro dentro da caixa de vinho do Braga Neto, né? Tanto o general quanto o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, mantiveram as suas versões durante a acariação, né? Como eu disse, a audiência não foi filmada, mas acabou de sair, foi divulgada pelo STF, a ata desta acariação. A nossa equipe aqui rapidamente separou alguns trechos para trazer para você desses depoimentos, né, que na verdade foram concomitantes, uma acariação. Então vamos para o primeiro trecho aqui, em que Cid confirma que recebeu a caixa de vinho lacrada e diz que não citou o fato no primeiro depoimento à polícia porque estava ainda em estado de choque. Respondendo ao advogado do réu Braga Neto, ele disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola, mas que em momento algum a sacola, a caixa de vinho, foi aberta por ele. Então o Cid disse que não abriu a sacola, mas calculou o valor pelo peso. É a fala dele. Indagado pelo advogado de Braga Neto se não achou relevante informar a Polícia Federal sobre a questão do dinheiro no depoimento inicial lá para a polícia, Cid disse que estava em estado de choque e por isso não trouxe esta informação. Vamos para mais um trecho desse mesmo depoimento, né? Indagado pelo advogado onde teria sido entregue o dinheiro, o réu colaborador disse não se recordar exatamente, mas citou 3 pontos do Palácio do Alvorada onde isso poderia ter acontecido, locais em que ele transitava bastante: a garagem privativa, a sala, né, dos ajudantes de ordem ou um estacionamento ao lado da piscina. Então ele não traz uma configuração muito precisa. Ele disse que pode ter sido num desses 3 lugares. Indagado pelo advogado do Braga Neto, o réu disse se recordar que o dinheiro foi recebido pela manhã, sem exatamente lembrar o horário, e que a entrega não foi presenciada por mais ninguém e que ele não possui provas materiais do recebimento do dinheiro. Na minha opinião, uma fragilidade aqui do depoimento do Mauro Cid. Eu não estou torcendo para nenhum dos dois, mas a gente observando o que aconteceu. Vamos para mais um trecho aqui que a gente separou rapidinho aqui, acabou de sair, faz menos de 1 hora que saiu esta ata aqui do Supremo Tribunal Federal. Aí eu trouxe os 2 primeiros trechos, é o Mauro Cid falando, e agora tem o Braga Neto falando. E quando eles falam, eles respondem ao Alexandre de Moraes e aos advogados, das duas partes. Agora trecho do Braga Neto. O réu Braga Neto reafirmou que não era comum que lhe pedissem recursos, porque isso era centralizado no presidente do PL ou no próprio presidente da República. Mas que quando o pedido lhe era feito, o seu procedimento era encaminhar ao tesoureiro do PL. Braga Neto se recorda que foi abordado pelo réu colaborador, ou seja, pelo Mauro Cid, na saída do palácio ao lado da piscina, com o pedido do réu, do Mauro Cid, sobre a necessidade de recursos que deveriam ser obtidos pelo PL. Não se falou em valores e Braga Neto encaminhou o pedido ao tesoureiro do PL, ou seja, olha como as histórias batem só em parte. O Mauro Cid diz que aconteceu um encontro, que pode ter sido do lado da piscina, e que ele recebeu o dinheiro do Braga Neto. O Braga Neto lembra que teve um encontro perto da piscina, que foi pedido dinheiro, mas que ele mandou o Cid procurar o tesoureiro do PL.
Eu não sei se isso aqui é o Braga Neto querendo se resguardar, de repente acham uma câmera dele com o Mauro Cid perto da piscina, ele fala, eu tive perto da piscina, mas eu não entreguei o dinheiro, né? Versão do Braga Neto. E o último trecho que a gente separou aqui desta cariação, vamos lá, o réu colaborador Mauro Cid informou que quando Braga Neto lhe entregou a sacola de vinho, informou que continha dinheiro e que deveria ser direcionado para suprir aquele pedido que anteriormente fora feito e negado pelo PL. Então a versão do Mauro Cid é diferente. Ele já teria pedido para o PL, não tinha recebido, aí teve que recorrer diretamente ao general Braga Neto. Perguntado pelo advogado de Braga Neto, Mauro Cid disse que no momento da entrega do dinheiro, Braga Neto não mencionou o nome do Major de Oliveira. Após receber o dinheiro, o réu colaborador entrou em contato com o de Oliveira para combinar a entrega. Esse de Oliveira era um daqueles que operavam o grupo, o grupo que estava ali determinado a fazer as ações operacionais na tentativa de golpe de Estado. Então são os trechos que a gente trouxe, permanece a divergência, permanece a guerra de versões. E na saída, depois da acariação, houve falas pesadas dos advogados. Quem traz mais detalhes é a Laura Couto. Laura, por favor. Rodrigo, na saída da cariação que aconteceu hoje de manhã, o advogado do Braga Neto disse a jornalistas que o general afirmou que Cid era mentiroso mais de uma vez, mais de uma oportunidade na cariação, e que o tenente-coronel Mauro Cid ficou de cabeça baixa e não retrucou. Só que a defesa do Cid negou que isso tenha acontecido e nas atas que a gente teve aí, que a gente mostrou, isso também não está registrado, Rodrigo. Pois é, então, o advogado do Braga Neto saiu dizendo, olha, o Braga Neto chamou o Cid de mentiroso e o Cid até baixou a cabeça, não teve resposta. Bom, na ata isso não aparece. Na ata não aparece. Então, será que mentiram nos depoimentos e depois os advogados, algum dos advogados mentiu também? Ou exagerou um pouco? Fica a dúvida, por isso que a nossa chamada é esta. Quem está mentindo? Mas eu quero agora ir para Brasília, porque a repórter Heloísa Vilela, que acompanha todos os depoimentos desde o início aí do núcleo crucial, do núcleo principal do golpe de Estado, está lá em Brasília e vai entrar ao vivo com a gente. Elô, bem-vinda ao ICL Urgente. Queria primeiro o seu balanço dessa acariação. A gente citou a primeira das acariações entre Mauro Cid e Braga Neto. Daqui a pouco vamos falar da segunda, entre Anderson Torres e Freire Gomes. Mas primeiro, a sua impressão, a acariação resolveu o impasse, as divergências? Parece que não, né? Não, Rodrigo, acho que não resolveu nada, não mudou absolutamente nada. E a gente viu aí, como a Laura acabou de contar, a tentativa de ainda dar uma mexida e dar uma versão dessa cariação, né? Então, as mentiras continuam. A gente continua sem saber quem está mentindo mais, ou quem está mentindo menos, ou quem está falando a verdade. Agora, acho importante a gente ressaltar um ponto. O Mauro Cid é um delator, né? Ele não pode mentir, ele tem que falar a verdade. E o Braga Neto está se defendendo, ele é réu, ele pode mentir à vontade para se defender. E você pontuou muito bem, ele falou de um local onde de repente ele pode até ter sido visto, ter sido gravado conversando com o Mauro Cid naquele período, naquelas 2 semanas ou 3, que é a época da qual a gente está falando. E já arranjou uma história para justificar. Então, eu acho que não esclareceu esse ponto. Agora, achei muito interessante o depoimento que veio, a cariação que veio depois, porque nessa do Mauro Cid, continuou um dizendo que o outro está mentindo. Foi importante também o que já tinha vindo à tona de uma maneira um pouco confusa no depoimento do Cid, mas fato é que ele confirmou hoje que ele não viu a cor desse dinheiro. A bolsa estava lacrada, ele não abriu o lacre, não olhou para o dinheiro. Ele disse que imaginou mais ou menos quanto tinha pelo peso da sacola. Então, né, Rodrigo? Então a gente agora... Experiente em carregar dinheiro, Cid. Experiente em carregar dinheiro. Agora, tudo que ele diz pode ser questionado, pode não ser questionado. Resta saber que provas que a justiça tem da circulação desse dinheiro. Esse dinheiro foi parar na mão do de Oliveira? O que ele fez com esse dinheiro? Né? Essas provas existem? Também são outras coisas que o caso pode trazer à tona, mas não, na minha opinião, não mudou nada. Muito bem, Elô, eu queria então pedir que você analisasse a outra cariação. A nossa equipe separou um trecho, eu vou até me virar aqui para outra câmera rapidinho, pessoal, para a gente mostrar aqui no telão um trecho da cariação do Anderson Torres com o general Freire Gomes. Aquela história, deu ordem de prisão, não deu ordem de prisão. Lembrando que o Freire Gomes é testemunha e o Anderson Torres é réu.
Então aqui é diferente. A testemunha, portanto, o general, esclarece que jamais deu ordem de prisão ao então presidente da República, mas sim que o avisou das consequências jurídicas do eventual decreto que previa medidas de exceção. Esse é o trecho que nós separamos, mas Heloísa, fique à vontade se você quiser destacar algum outro trecho que você tenha achado mais relevante. Eu acho que é importante falar que por que foi pedida essa cariação. O Anderson Torres está tentando provar que ele não tem nada a ver com isso, que ele não estava nas reuniões dos dias 7 e 14, não participou da discussão no Palácio com o presidente ou com os ministros e os comandantes das forças a respeito dessa possibilidade de GLO, estado de sítio, etc. Porém, o Braga Neto, o Freire Gomes disse realmente ele não estava nas reuniões do 7 e 14, mas eu me lembro da presença do Anderson Torres em outros momentos onde também foi discutida a GLO e ele, como ministro da Justiça, se colocou. Outro ponto importante é a minuta do golpe, né, Rodrigo, Sim. que foi encontrada na casa do Anderson Torres, que ele diz que não era igual ao documento que estava sendo discutido no Palácio. E o Freire Gomes insistiu que era semelhante, que falava de GLO e que, segundo ele, como não tinha indício de fraude, GLO era algo que juridicamente era preocupante, que isso podia trazer problemas jurídicos para o Bolsonaro, apesar dele não ter dado uma ordem de prisão ao ex-chefe. Então eu acho que Anderson Torres conseguiu um pouco se livrar da presença nos momentos todos das discussões a respeito da tentativa de golpe, mas não conseguiu livrar o fato que é a prova pior de todas, que é a presença da minuta golpista na casa dele, que, pelo que disse o general, é muito semelhante ao documento que estava sendo discutido pelos golpistas. Muito bem, Elo. Então, a Heloísa Vilela volta daqui a pouquinho no ICL Notícias, segunda edição, com mais análise. Vai ter tempo de se debruçar ainda mais sobre estas atas, né? E com mais avaliações sobre essas duas acariações de hoje, importantíssimas nesse processo do golpe de Estado. Elo, eu abri o programa dizendo que tinha palmeirense feliz aqui, a Laura Couto palmeirense. É uma acariação aqui entre uma palmeirense e uma botafoguense. A Elo também feliz com a vitória, com a passagem do Botafogo para a segunda fase do Mundial. Palmeiras... E muito, e muito. Vamos ter uma cariação em breve entre a Elo e a Laura Couto, Botafogo e Palmeiras. Valeu, obrigado, Elo. Você volta daqui a pouquinho. Até mais. Valeu. Olha aí, botafoguenses e palmeirenses. Daqui a pouco tem Flamengo também, né? Hoje o Flamengo decide a vaga. Bom, vamos falar de guerra, Irã, Israel. O cessar-fogo entre os dois países aconteceu de fato, pelo menos foi anunciado pelas duas partes hoje. Depois de 12 dias de combates, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que Israel vai parar de atacar o Irã. Fez a declaração formalmente. O exército israelense destacou que atingiu todos os objetivos da operação chamada de Leão Ascendente, é o nome dado aí ao ataque às instalações nucleares iranianas. Por outro lado, a imprensa estatal do Irã também confirmou o fim do conflito e classificou o desfecho como uma grande vitória para a nação iraniana. As duas partes saíram cantando vitória. Donald Trump, por sua vez, falou hoje cedo sobre esta crise, antes ainda do cessar-fogo ter sido confirmado, porque o Trump anunciou que haveria o cessar-fogo, mas as duas partes continuaram trocando ataques militares durante a manhã. E aí o Trump conversou com jornalistas quando embarcava para um encontro da OTAN na Holanda, foi indagado sobre isso. O senhor anunciou o cessar-fogo, os dois continuam se atacando? Depois até veio, né, o anúncio efetivo do cessar-fogo. Mas o Trump, com aquele jeito dele, disse que os dois países não sabiam que diabos estavam fazendo. Esse que diabos não foi bem assim, foi um palavrão mesmo que o Trump disse. Nós temos aqui o trecho, vamos assistir. That Iran violated the peace agreement and the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Well, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
foi bem que diabo, né? A tradução aqui foi um pouco educada, mas ele soltou um palavrão ali sobre os dois. A repórter mais realista que o rei, né? Disse, o Irã rompeu o cessar-fogo. E aí o Trump, não, Israel também rompeu. Os dois romperam o cessar-fogo, os dois não sabem que diabos estão fazendo. Marqueteiro demais, o Trump tenta sair como o grande promotor da paz depois de ter bombardeado as instalações nucleares, algo arriscadíssimo, o que fez o presidente dos Estados Unidos também se envolvendo nesse conflito. Bom, falando em Israel, no Brasil, uma saia justa entre o presidente Lula e os defensores do Estado de Israel. Conta mais pra gente, Laura Couto. Rodrigo, o presidente Lula não se manifestou dentro do prazo para promulgar a lei que define o Dia da Amizade entre Israel e o Brasil e deixou a decisão para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O projeto de lei é de autoria do senador Marcelo Crivella, do Republicanos, e estabelece o dia 29 de novembro como a data da celebração da amizade entre os dois países. Essa escolha da data remete à mesma data em 1947, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel. O ofício foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e foi enviado ao Senado ontem para assinatura da lei pelo Davi Alcolumbre. Um timing terrível, né, Rodrigo? Terrível. Lula deixou essa assinatura para o Davi Alcolumbre. Não é propriamente a amizade o que existe hoje entre Brasil e Israel, apesar de, historicamente, o Brasil ter colaborado, sim, para a criação do Estado de Israel lá em 1947. Isso está na história e o Brasil participou ativamente disso, né? Vamos falar sobre uma notícia triste confirmada hoje. Juliana Marins, a brasileira de Niterói, foi encontrada morta hoje depois de cair de um penhasco na trilha no Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia. Esta queda aconteceu na madrugada de sábado e a morte foi confirmada pela família no perfil oficial no Instagram. A gente tem fotos aí da Juliana. A gente lamenta muito, né, os nossos pêsames aí para a família, para os amigos. A Juliana e mais 6 turistas pegaram a trilha, auxiliados por 2 guias, segundo as autoridades do parque. A família confirmou que o corpo foi encontrado na manhã de hoje. Vamos ver o que disse a família aqui na postagem oficial. Comunicado. Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido. A mensagem da família. O governo brasileiro confirmou a morte de Juliana e disse que as condições meteorológicas de solo e de visibilidade na região dificultaram o resgate. O governo brasileiro trouxe aqui uma nota lamentando a morte, né? O governo transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente, mas muita gente nas redes, nas conversas de rua, esse assunto dominou, né, as conversas hoje por várias partes do Brasil. As pessoas ainda tinham esperança, porque tinha aparecido uma primeira imagem em que a Juliana parecia estar viva, né? Mas demorou demais, né, o resgate. A gente não, difícil julgar daqui, mas me parece que o parque não tinha condições adequadas para dar essa assistência para os turistas. Talvez uma sequência de erros, né? Ela foi deixada para trás também pela turma em que ela estava. Essa é a versão que a gente conhece. Foi deixada para trás, escorregou, a gente não sabe em que condições. E depois, muita demora para o resgate e, infelizmente, nessa sequência trágica, a Juliana, a gente tem a confirmação, acabou falecendo. Vamos voltar a falar aqui da política brasileira, da extrema-direita. Jair Bolsonaro já admite a interlocutores que o filho 03, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, não vai mais concorrer ao Senado por São Paulo. O ex-presidente Bolsonaro tem se mostrado irritado com o fato de a corrida pela vaga já estar aberta na extrema-direita paulista. Políticos desta corrente já se colocaram como pré-candidatos sem mesmo consultar o chefão do grupo Jair. Mesmo sem Eduardo na disputa, Bolsonaro afirmou que a escolha da vaga é dele. Sabe aquela coisa? Ele é o líder absoluto. Ele é que escolhe, né? O chefão, o líder. Entre os que já manifestaram o desejo de concorrer ao Senado estão o deputado e pastor Marco Feliciano, Mário Frias, aquele que foi secretário da Cultura do governo Bolsonaro, ex-ator, não sei se ele foi propriamente ator, mas aparecia na TV. André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e é do PL também, esse é mais da ala política, né? E Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, por assim dizer, e é do Partido Novo de São Paulo. Laura Couto traz mais detalhes para a gente sobre essa disputa na extrema-direita e por que o Eduardo Bolsonaro já estão anunciando que ele nem deve concorrer ao Senado, Laura.
Pois é, Rodrigo, os aliados do Bolsonaro afirmam que o ex-presidente indica 2 caminhos possíveis para o filho. Ou o Eduardo não volta dos Estados Unidos e fica sem cargo eletivo para 2027, ou, o que é mais provável, ele volta para se candidatar a presidente ou para vice em uma chapa onde o pai dele vai apadrinhar o presidente. Falando nisso, o PL, o Partido Liberal, começou aí a se preparar para um futuro pós-Jair Bolsonaro, sem Jair Bolsonaro nas próximas eleições. O partido vai realizar nessa semana um tracking, uma pesquisa para avaliar os possíveis nomes para a disputa presidencial no próximo ano. O objetivo não é saber exatamente quem vai ser o candidato a substituir o Bolsonaro, mas sim qual é a rejeição dos herdeiros do ex-presidente. O Eduardo Bolsonaro vai ser o primeiro a ser testado e a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, também vai ser testada por essa pesquisa do Partido Liberal, Rodrigo. Importante, Laura, e todo dia sai pesquisa, né? Da popularidade do Lula, pesquisa eleitoral. Hoje saiu mais uma, não vou trazer os números aqui, é da Paraná Pesquisas, mas mostrando que Lula ganharia no cenário de primeiro turno, mas teria dificuldades no segundo turno, numericamente atrás. Lula estaria numericamente atrás de Michele e de Tarcísio. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, Lula ganharia num embate direto no segundo turno, mas tudo isso ainda é muito cedo, o governo bombardeado com algumas dificuldades, está muito cedo ainda, mas os cenários estão se estabelecendo, inclusive, na extrema-direita. No campo da esquerda, a gente tem uma situação complicada, né? Os ataques a Erika Hilton, do PSOL, nas últimas 24 horas. Políticos de oposição, ou seja, da extrema-direita, apresentaram hoje representação contra a deputada federal, Erika Hilton, à Procuradoria-Geral da República, para que o órgão investigue a legalidade da contratação de 2 maquiadores que trabalham para a deputada como assessores do seu gabinete. Os deputados da oposição acionaram também o Conselho de Ética da Câmara e o Ministério Público contra a Erika Hilton. Laura Couto explica melhor para a gente essa história. Rodrigo, o que aconteceu foi que ontem a jornalista Andresa Matais publicou na sua coluna do Metrópolis uma denúncia contra a Erika Hilton, afirmando que a deputada contratou 2 maquiadores como seus assessores parlamentares na Câmara dos Deputados. De acordo com a coluna da Andresa, os maquiadores são o Ronald Haas, que recebe cerca de 9 mil por mês, e o Indy Montiel, que recebe um salário de 2 mil reais por mês. Os 2 já publicaram fotos nas redes divulgando maquiagens que fizeram na Erika Hilton. Eles foram nomeados para esses cargos nesse ano, nesse semestre desse ano. Agora, a deputada Erika Hilton, ela se pronunciou, a gente pegou um trecho aí da fala dela. Em resposta, ela disse que as acusações são simplesmente uma invenção. Ela disse: o que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências. Sim, eu conheci ele como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os acredito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares. A velocidade com que espalharam essa mentira ontem é desumana. A Erika ainda afirmou que está sendo perseguida e que a oposição não digeriu o simples fato dela existir e continuar viva, Rodrigo. Realmente, por um lado, a oposição não aceita a presença da Erika Hilton no Congresso. Por outro lado, eu acho que deveria ser melhor esclarecido isso, né? 2 maquiadores, eles estão lá como maquiadores ou como assessores parlamentares? A profissão deles, maquiadores. Ok, e eles entendem de leis, entendem de assessoramento parlamentar? Ela diz: não, eles são maquiadores, me ajudam na maquiagem, mas também são assessores parlamentares. É claro que tem uma exploração aí, porque a Erika Hilton incomoda muito, mas é bom que ela explique melhor. Eu acho um pouco estranho, para dizer o mínimo, mas está feito aí o registro. O STF vai retomar amanhã o julgamento que discute a responsabilidade civil das plataformas digitais por publicações ilegais feitas pelos usuários. O Google, que acompanha de perto o julgamento na corte, apoia a inclusão de crimes graves, exploração infantil e terrorismo como exceções ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso quer dizer que as plataformas devem ser responsabilizadas por publicações desse teor, sem a necessidade de uma decisão judicial. No entanto, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, alerta para consequências indesejadas, segundo ele, né? Caso haja uma mudança muito ampla na legislação. Laura traz mais informações sobre isso.
Rodrigo, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do Google no Brasil deu a entender que pode restringir a atuação aqui no país caso haja mudanças drásticas nessas regras. Ele disse o seguinte: dependendo de como for essa atualização do artigo 19, isso pode nos tornar um pouco menos participantes de todas as discussões que ocorrem no Brasil e nos levar a remover mais conteúdos no país. O julgamento do STF gira justamente em torno desse artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente prevê que as empresas só podem ser responsabilizadas se descumprirem uma ordem judicial para retirar o conteúdo das redes. Rodrigo. Muito bem, na sessão anterior, o plenário do STF já formou maioria de 7-1 para permitir, sim, a responsabilização das plataformas por causa desses conteúdos ilegais. Votaram a favor os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Só o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico e terrivelmente bolsonarista, foi o único, André Mendonça, a votar contra. Faltam votar ainda Fachin e Carmen Lúcia. O ministro Luiz Roberto Barroso marcou um almoço com os colegas para a próxima quarta para discutir um consenso, porque os votos é muito detalhe, então eles têm que consensuar um voto médio para explicitar qual regra vai valer em relação às plataformas aqui no Brasil. Então, está feito aí o registro, a gente vai seguir acompanhando nos próximos dias. A extrema-direita está a 1000 por hora no Congresso Nacional. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um requerimento solicitando à PGR, Procuradoria-Geral da República, a investigação contra o presidente Lula por declarações relativas às fraudes do INSS, sendo que o Lula disse, olha, tem fraude, tem que investigar e tem que devolver o dinheiro para a turma. Mas a direita quer que o Lula seja investigado pela PGR. O documento ainda precisa da validação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para ser enviado à PGR. Então é um pouco assim também de barulho, estão fazendo borbulha, pedindo que a PGR abra uma investigação. Laura, mais detalhes? Rodrigo, esse ofício da comissão faz referência a uma fala do Lula durante uma entrevista coletiva no dia 13 de junho. Na coletiva, o presidente Lula disse ter pedido cautela à PF e da AGU para que não houvesse, entre aspas, crucificação das entidades investigadas. Só que, como você falou, Rodrigo, a oposição tem pressionado muito o Hugo Mota para pedir essa investigação. O presidente da Câmara está em recesso não oficial para as festas de São João na Paraíba, mas deve decidir se envia o pedido para a PGR antes do recesso parlamentar, que acontece no meio de julho, Rodrigo. É isso, o Hugo Mota está tomando uísque na festa junina. Festa junina o pessoal toma quentão, toma cachaça, agora o uísque tomando no gargalo, uma cena esquisita, mas o Hugo Mota está lá tomando uísque no São João e depois vai decidir sobre essas questões importantes para o país. Vamos voltar à questão do Oriente Médio, porque tem cessar-fogo oficialmente entre Irã e Israel, e agora o Irã se volta totalmente de novo para Gaza, para o massacre promovido pelo Estado fora da lei de Israel. Ao menos 40 palestinos foram mortos desde as primeiras horas desta terça-feira, segundo o jornal libanês Al-Mayadin. Ataques aéreos israelenses atingiram várias áreas, incluindo bairros residenciais e locais onde civis estavam reunidos. O número ainda inclui 29 pessoas que foram mortas em mais um ataque perto de um centro de distribuição de alimentos. É o genocídio em marcha por parte de Israel. Segundo o Ministério da Saúde lá de Gaza, foram 39 mortes por conta de bombardeio e mais 317 pessoas feridas ontem. Entre sexta e sábado, o número chegou a 200 em apenas 48 horas. Ao longo de 20 meses, são 56 mil palestinos assassinados pelas forças do Estado de Israel. O massacre continua. Vou fazer um convite aqui para todo mundo que nos acompanha. Você quer ganhar o e-book Investir é para Todos, do Eduardo Moreira? Então presta atenção, é só fazer a sua inscrição na aula aberta que acontece nesse domingo. Dicas do Edu, uma análise profunda do mercado. Nesta aula, Investir é para Todos. Como é que você participa? Você tecla iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Vai abrir um campo, você põe o seu e-mail e aí a turma do ICL te avisa no domingo, olha, é hoje, hein? Domingo, 8 da noite, e aí você assiste esta aula. Garanta o seu lugar nesta aula aberta do programa Investidor Mestre, que já formou mais de 70 mil alunos em educação financeira. O mundo está complicado, petróleo, a guerra, ameaçando subir preço de petróleo. Está complicado demais? O Eduardo descomplica para você. O Edu Moreira, no domingo, às 8 da noite. Está feito o convite.
Eu agradeço também a Laura Couto, que mais uma vez esteve com a gente aqui ao vivo no ICL Urgente. Laura, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. E a Gabi Varela e o Chico Sá vão chegando com a Heloísa Vilela para analisar cariações, guerra e vários outros temas no N2. Daqui a pouco eu também estou por lá. Valeu, gente. Obrigado. Olá, eu tenho uma dica importante para te dar e tem a ver com o seu dinheiro. Fazer investimento não é algo reservado apenas para as pessoas muito ricas, não, e que entendem a questão do mercado. O Instituto Conhecimento Liberta, o nosso ICL, quer mudar esse panorama, quer que você tenha acesso às informações que vão mexer com a sua poupança, com o seu dinheiro. É um manual para você começar a entender de verdade como é que opera o mercado financeiro. Eduardo Moreira, que veio do mercado, conhece bem isso, vai dar uma aula online de graça. É para você que quer cuidar do seu futuro, sem depender de ninguém e sem embarcar em canoas furadas, discutindo e analisando tudo que tem a ver com dinheiro. Para essa aula, investir é para todos. No dia 29 de junho, um domingo, a partir das 8 da noite. Fique de olho que alguma coisa melhora na sua economia pessoal. Até lá. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.